Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo. Pra espalhar. Considerar a questão da possibilidade do Brasil ter sido colonizado por outros povos, por exemplo, a França esteve aqui em 2 lugares, né, Rio de Janeiro e Maranhão. A Holanda esteve aqui por muito tempo em Pernambuco. Eu respondo com o seguinte raciocínio. Quando a gente pensa na Holanda, qual é o país que foi colonizado pela Holanda que tem hoje uma grande pujança e destaque mundial? Suriname? África do Sul? Né? E a África do Sul ficou um bom tempo nas mãos dos ingleses. País colonizado pelos ingleses. Aí você vai dizer, poxa, tem a Austrália, tem os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos era um país de fugitivos. Fugitivos religiosos, porque na Inglaterra a perseguição religiosa era tremenda. E a Austrália era primeiro um país de degradado, parecido com o Brasil. E também tem sempre o exemplo que a gente pode lembrar da Guiana inglesa e dos tantos países africanos que estiveram sob o jugo inglês, de onde não surgiu nada. Na França, Haiti, Guiana francesa. Eu uso esses exemplos pra gente pensar que não adianta, fui colonizado pelo tal. Chega num momento em que as pessoas que estão ali já não são mais o tal. Olá, tudo bem? Resolvi gravar um vídeo para responder a algumas questões ligadas ao projeto do Brasil Paralelo. Na verdade, algumas críticas que têm sido feitas, né? Sobre o conjunto de críticas feitas por um sujeito chamado Clayson. Uma falácia foi detectada. É um careca que ele parece Outra falácia foi detectada. Uma barriga de chope depilada. Mais uma falácia foi detectada. Brasil Paralelo! Aí tem umas rugas assim. Mais uma falácia foi detectada. É comentando o Brasil Paralelo, fazendo várias críticas. A primeira crítica dele é que o Brasil Paralelo é uma empresa. É uma empresa. Mais uma falácia foi detectada. É penta. Disse assim, né? Se a gente não sabia que era é uma empresa, gente, o Brasil Paralelo. Justamente por isso que o Felipe Valerim fez gravou um vídeo para comunicar a vocês que nós não aceitamos capital estatal. O dinheiro é privado. Justamente isso significa que é uma empresa, tá? Então, primeira coisa, genial, né? A segunda mais uma falácia foi detectada. É absolutamente nada a ver com educação. Acabou de retirar da educação todas as escolas privadas, todas mais as uma falácia foi detectada. Né? É todas as instituições privadas de ensino, de escola particular, de escola de música, de artes marciais, de tudo isso, nada tem a ver com educação. Todas as universidades privadas, inclusive todos aqueles ateliês lá do Renascimento que eram corporações, né, faziam parte de uma corporação, ou seja, era privado, não era bancado pelo Estado, nada disso é educação. Para o senhor o seu Clayson, o que é educação. Mais uma falácia foi detectada. É uma óbvia. coisa muito doido que ele está falando, né? Mas enfim. Mais uma falácia foi detectada. Já que se trata de uma empresa, não tem nada a ver com educação, é só uma produtora de vídeo. Mas na verdade ele é só uma produtora de vídeo. Ora, uma produtora de vídeo para outra tem muita diferença, né? Podia ser uma produtora de desenho animado, poderia ser uma produtora de filme, poderia ser uma produtora de vídeo pornográfico, mas não é. Mais uma falácia foi detectada. É Deca. Que só tem 2 produções, que eu saiba. A primeira temporada de série do Congresso Brasil Paralelo e essa segunda sobre a história do Brasil. A primeira sobre o Brasil também, mas sobre política, economia, história, um apanhado mais amplo. E esse último de história do Brasil. E daí? Né? O que significa mais isso? uma falácia foi nada. detectada. É em Deca. Uma matemática sagrada. Só ele deve entender. De um negócio de R$2.394.000. Só que essa matemática imbecil só mostra o seguinte, que ele nunca mais uma teve falácia foi detectada. Em Deca. Né? Ele esquece, deve ser um cara, o cara foi candidato a vereador, era do seu Clayson da TV Plan. Mais uma falácia foi detectada. Até perdi a conta. Como é que as coisas privadas devem ser encaminhadas, como uma empresa deve ser encaminhada. Então ele pensa assim, que vai entrar 2 milhões, vai 2 milhões para cada um, tá entendendo? Vai milhões pro bolso de cada pessoa, até um completo goiaba. Então por quê?
Mais uma preciso falácia computar foi aí detectada. o valor da sede. Precisa pensar na água gasta, no café, na luz, dos equipamentos, computadores, câmeras, aquele trequinho que voa e grava as coisas voando, funcionário. E o cara acha que é assim. Então é uma coisa absurda. Depois, Mais uma o que falácia vem foi pra cada um. detectada. Se você dividir por 12, ou seja, por vários meses sem ter trabalhado, sem ter ganhado absolutamente nada, divide por todos os meses e ao mesmo tempo computa. Se você fosse um empregado, você ganharia, além daquilo que vem para sua mão, você ganharia uma série de coisas em benefícios, não é? Ligados às leis trabalhistas. Você ganharia dinheiro no FGTS, previdência, tudo não. Tudo vem para a conta do cara, sem contar os impostos que eles têm que pagar. Essa conta pro barriga falante é completamente fora de sério. Ele não sabe o que ele está falando. De qualquer forma, eu pergunto Mais uma falácia foi detectada. Agora, e se mesmo assim desse muito dinheiro para os membros da empresa, qual seria o problema? É uma retórica de invejoso, de ressentido. Mais uma falácia Coisa foi horrorosa. detectada. Mas enfim, vamos seguir aqui. Depois ele disse que não confundam. Eles não seguem ideal da direita nem nada, eles são só uma empresa. E no fim do vídeo ele disse: eu só consigo conceber que essas pessoas façam o que fazem por causa de religião, né? Deve ser porque eles são pessoas religiosas, de extrema direita, ou seja, ele não sabe nem o que está falando. Depois ele Mais disse uma no livro do Paulo falácia Freire, foi de que fiz parte detectada. do terceiro capítulo, meu amigo Thomas Juliano, que foi o empreendedor aí, que fez o crowdfunding e conseguiu fazer tudo acontecer, ele disse que o Brasil Paralelo bancou. Meu Deus, cara, ele é burro e mentiroso, né? Aí depois, Mais uma o que mais que ele falácia fala? foi Que o Brasil detectada. foi descoberto, que nós falamos que o Brasil foi descoberto pelos Cavaleiros Templários. Ele não compreendeu que o que nós contamos dos Templários, que depois se transformou em uma guerra constante contra o Islã, vai desembocar sim no descobrimento do Brasil, né? Como um dos efeitos finais ali daquelas lutas. Isso está... Nossa, comprovadíssimo, você espera um segundo. Ele fala em documento. Esse cara ele não sabe nem que tipo de documento, o que consultar. Mas olha, só esse livro aqui, ó. Tá vendo? Esse livrinho aqui, ó. Ele tem cópias de documentos, explicação. O livro é espanhol. Eu vi que o cara é monoglota, né? Ele falou, vou revidar o livro. Ele puxa um livrinho sobre os Templários em português, aquelas edições que vendem em banca, sabe? Meu Deus do céu. Então você tem aqui, né, Las Bandeiras, Instituições Bélicas Americanas, do Ricardo Román Blanco, né? Isso aqui é o seguinte. Mais uma livro, falácia foi feito, então, por detectada. uma tese de doutorado, estudioso feito na Universidade Central de Madrid, depois apresentado na Universidade de São Paulo, aqui na USP, na década de 50, tá? Ele ganhou um prêmio extraordinário do doutorado. Mais uma Isso aqui falácia mostra foi detectada. todo o objetivo desse livro, né? As bandeiras, instituições bélicas americanas, tem a ver com os bandeirantes, aqueles que a gente tem em mente, Raposo Tavares. Não, na verdade, ele estava se referindo às bandeiras como companhias bélicas, né? Grupos bélicos, ligadas aí às cruzadas, e como estas bandeiras chegaram até aqui. E como foi por causa das bandeiras que instituições bélicas ibéricas foram trazidas para cá nas instituições brasileiras, e como elas significaram Mais uma muito falácia foi para detectada. o procedimento de avanço pelos mares. Enfim, vocês vão encontrar muita coisa aqui, tá? Procurem. Ricardo Román Blanco é um dos meus mestres. Queria ler algumas coisas para vocês, mas acho que vai ficar muito longo na bunda do documento. Mais uma Isso aqui é só falácia um foi livro. detectada. E este é o livro que me baseou. Imagina só se vocês questionarem. Imaginem só se vocês questionarem também o que o Dom Luiz tem a dizer, o Luiz Felipe, nosso Mais amigo, uma falácia o foi Thomas Juliano detectada. tem a dizer sobre isso, que o professor Olavo de Carvalho tem a dizer sobre isso. Isso só eu, Rafael Nogueira, com um livro que é o meu favorito da área. Então, assim, eu lamento muito por ter que passar por essas críticas e por ter pessoas que acreditem nesse tipo de rapaz, nesse tipo de homem aí desocupado, que gasta Mais seu uma tempo pra falar falácia mal de foi pessoas que estão detectada. trabalhando e fazendo alguma coisa legal. Não importaria em nada que alguém abrisse uma crítica para dizer, olha, eu acho melhor que fazer assim, seria bom ter complementado dessa forma, mas não. Só vejo esse tipo de baixaria, de gente nos xingando de criminosos, mentirosos, falaciosos, malucos, de extrema direita, paranoicos. É tanto xingamento que eu não sei de onde vem esse ódio do cara. Depois ele vai dizer que a gente não é tolerante. De onde vem esse ódio? O que nós fizemos para você?
Só porque você é feio? O que eu tenho a ver com Mais isso? uma falácia foi O que tem a detectada. ver com o fato de você ser ridículo, feio e burro? Não tem nada a ver com isso. Mais uma falácia Aprende foi com a gente, detectada. então. Para de ser ridículo, tá bom? Já falei demais. Muito obrigado a vocês todos que prestaram atenção nisso aqui, que assistiram e comentaram, agradeceram, elogiaram o nosso trabalho com o primeiro episódio. Estamos só começando, tem muita coisa pela frente. Obrigado mesmo. Eu estou muito feliz com a boa repercussão. E se alguém quiser criticar, fique à vontade, mas eu sempre vou responder na altura, né? Então, se vocês trouxerem críticas que podem ser construtivas, eu vou aproveitar. Se vocês trouxerem críticas que eu achei destrutivas e insignificantes, provavelmente eu nem vou responder. Se vocês me trouxerem críticas que sejam interessantes, bem colocadas e educadas, mas que não me pareçam ainda assim proveitosas, eu vou explicar por quê, na boa. Agora, se você vier xingando, ofendendo, cometendo crimes contra nós enquanto nos chama de criminosos, aí não tem condição. Aí nós vamos nos ver de outra forma. Está bem? Mais uma falácia Um foi abraço detectada. e até mais.